Brasil, da colônia à república. A descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e sua frota chegaram ao território que hoje conhecemos. Embora o termo descobrimento seja discutido, pois os povos indígenas já habitavam a terra há milênios, é assim que a história foi registrada. Cabral chegou inicialmente ao que hoje é o litoral da Bahia, e o Brasil foi então tomado por Portugal, que estava em busca de novas rotas comerciais para as Índias. Logo depois, iniciou-se o processo de exploração econômica da nova terra, com a extração de pau-brasil, uma árvore de madeira muito valorizada na Europa. O país foi tratado inicialmente como um entreposto comercial e a colonização portuguesa avançaria para a ocupação das terras. A divisão das terras e a fundação das capitanias hereditárias, 1530. Para organizar a colonização, Portugal decidiu dividir o Brasil em grandes porções de terras chamadas capitanias hereditárias. Esse sistema foi implementado em 1530 pelo rei D. João III. Ele distribuiu as capitanias para nobres portugueses, que passariam a administrá-las como propriedades particulares. A ideia era que os donatários, os nobres, gerenciassem e desenvolvessem as terras, estimulando a produção agrícola e a exploração econômica. Porém, esse modelo não foi bem sucedido em grandes partes das capitanias, devido à falta de recursos e ao isolamento das regiões. O sistema de capitanias foi, em grande parte, um fracasso. A maior parte das terras não foi bem aproveitada, mas a colonização seguiu. E o governo português passou a intervir mais diretamente na administração das terras, criando uma estrutura mais centralizada para controlar melhor as riquezas. A escravidão no Brasil, 1500 a 1888. A escravidão foi um dos pilares do sistema colonial no Brasil. No início, os portugueses tentaram utilizar os indígenas como mão de obra, mas devido às doenças, resistências e outros fatores, esse modelo não se mostrou sustentável. A solução foi trazer africanos para trabalhar nas plantações de açúcar, especialmente no Nordeste. A partir do século XVI, a escravidão africana se expandiu e milhões de africanos foram trazidos ao Brasil durante os 3 séculos de domínio colonial. O Brasil escravo foi fundamental para a produção de açúcar, mas também esteve presente nas minas de ouro e na agricultura. A escravidão foi um sistema brutal que gerou muitas lutas e resistências. As condições de vida dos escravizados eram extremamente precárias e muitos fugiam para formar quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares. A escravidão foi abolida apenas em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que marcou o fim de séculos de exploração. A migração europeia e asiática para o Brasil, séculos XIX e XX. A migração para o Brasil foi incentivada em diferentes momentos da história, com o objetivo de aumentar a população e a produção econômica. No século XIX, muitos imigrantes europeus chegaram ao Brasil, principalmente de países como Itália, Alemanha e Portugal. A vinda desses imigrantes teve diferentes motivos. Alguns fugiam de crises econômicas e políticas, enquanto outros
eram atraídos por promessas de trabalho nas fazendas de café e em outras áreas de expansão agrícola. A migração europeia foi especialmente importante para o desenvolvimento das cidades e da agricultura no Sudeste, principalmente em São Paulo. No final do século XIX e início do século XX, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil, e a mão de obra imigrante foi essencial para a produção. Além disso, a partir da segunda metade do século XIX, também começaram a chegar imigrantes japoneses, uma das maiores migrações asiáticas para o Brasil. Esses imigrantes se estabeleceram principalmente em São Paulo e no Paraná, trabalhando nas plantações de café. Até hoje, a comunidade nipônica no Brasil é uma das maiores do mundo fora do Japão. A independência do Brasil em 1822. A história do Brasil como colônia de Portugal passou por muitos momentos de crise e a independência foi uma consequência dessa situação. No início do século XIX, as relações entre Brasil e Portugal começaram a se deteriorar, especialmente após a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, que invadiram Portugal. Em 1821, o rei João VI voltou para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Com as tensões aumentadas e a pressão para que o Brasil voltasse a ser uma colônia, Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil, dizendo a famosa frase: independência ou morte. O Brasil, então, se tornou um império independente, mas a independência não foi sem custos. Houve conflitos, como a Guerra da Independência, em várias regiões do Brasil, com apoio de algumas partes da população e resistência de outras. A Proclamação da República, 1889. Após quase 70 anos de império, o Brasil enfrentava uma série de dificuldades políticas e sociais. O sistema monárquico estava enfraquecido, principalmente devido à insatisfação de diversos setores da sociedade, como a classe militar, a elite republicana e a classe média. O imperador Dom Pedro II, embora muito respeitado, não conseguiu lidar com as pressões internas, como a crise econômica e o desejo de modernização do Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar depôs o imperador e o Brasil se tornou uma república. A proclamação da República foi liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e com isso o Brasil passou a ser uma república federativa. O país deixava para trás o regime monárquico e inaugurava um sistema de governo que, ao longo dos anos, passaria por diversas mudanças e desafios. Assim, a história do Brasil, desde sua descoberta até a proclamação da República, é marcada por momentos de grandes transformações. A colonização portuguesa, a escravidão, as migrações e os movimentos pela independência e pela República foram cruciais para moldar o país que temos hoje. Cada uma dessas etapas contribuiu para a construção da sociedade brasileira, com seus altos e baixos, seus conflitos e avanços. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário sobre qual tema você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!